é um dos mais importantes médiums do Brasil. Você costuma dizer que todos nós temos uma dose de mediunidade. Todos nós somos médium. Seria você se assume como sucessor de Chico Xavier? Quanto tempo a gente fica desencarnado e onde a gente fica? E nós ficamos nas colônias espirituais, né? Orlando Noronha, muito obrigado. Eu me sinto homenageado em poder enriquecer a minha audiência com a sua presença. Eu acho que não preciso apresentar quem seja Orlando Noronha. Ele é um dos mais importantes médiums do Brasil, se não o mais importante, porque, eu já vou até começar, você conviveu muito com Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele lhe deu algumas missões. Seria você se assume como sucessor de Chico Xavier? Amaury, é uma alegria estar no teu programa, uma honra. O seu trabalho é maravilhoso. Obrigado. E, diante da sua pergunta, desde 1980 eu tive contato com o Chico Amor Xavier, como eu o chamo. Chico Amor Xavier. Xavier, como eu chamo. E recebi dele orientações, instruções. Eu era muito jovem, não tinha a maturidade, apenas vivia a questão da mediunidade sem compreender. Mas com o Chico eu fui recebendo as orientações e com bases na doutrina espírita, codificada por Kardec, e várias viagens que eu tive em Uberaba se tornaram periódicas. Ele foi orientando como eu deveria proceder, mas jamais estarei na condição de ser interpretado como sucessor de Chico Amor Xavier. Eu trago para nós sempre, atualmente, de que Chico Xavier é um 5G para cima. 5G. 5G para cima. E eu me considero um simples orelhão a serviço, com muito ruído, aquele orelhão das fichinhas em que nós tínhamos aquelas dificuldades, não é? Então, somos apenas um trabalhador e um servidor, e Chico é para nós o grande instrutor, orientador. Eu tive o privilégio de estar com o Chico. Eu tenho uma foto minha com ele aí. Quero até aproveitar para orgulhosamente colocar, para dizer que eu estive lá em Uberaba também com o Chico Xavier. Do grande fã também. Agora, Orlando, você costuma dizer que todos nós temos uma dose de mediunidade. Todos nós podemos, então, fazer o que você faz? Não. Veja, segundo os estudos e as pesquisas de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, todos nós somos médiums, no sentido de que temos a possibilidade de ter o intercâmbio com o mundo espiritual. E é curioso que o codificador, ele traz para nós que todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é por si um médium. Agora, quando nós vamos classificar, nós temos os médiums mais ostensivos e menos ostensivos. Entendi. Os mais ostensivos, vamos colocar Chico Xavier, que acabamos de comentar aqui, né? A característica evidente do fenômeno da ocorrência da mediunidade. Agora tem aquela menos ostensiva, em que nós estamos diariamente em contato com o mundo espiritual através das inspirações, dos pensamentos que nos chegam sutilmente. Agora, Orlando, o que é mais intensivo, para usar a sua expressão? A psicografia ou, por exemplo, a psicofonia? Eu queria até que você explicasse o que é psicofonia. A psicofonia é o médium falante, né? É a capacidade que, através de um transe mediúnico, o médium pode
transmitir através da voz ou a mensagem do mundo espiritual. Psicografia é quando o médium tem a especialidade, a capacidade, através da mão, de transmitir as mensagens do mundo espiritual. De qualquer forma, as duas podem ser ostensivas. De que forma esse seu dom se manifestou? Com quantos anos você tinha que você já sentia uma coisa diferente e que depois foi qualificada como uma pessoa com o dom da psicografia? Segundo os relatos dos meus saudosos pais, desde criança era natural o contato meu com o mundo espiritual. De forma que, para mim, não havia, inclusive naquela manifestação que ocorria quando criança, uma distinção tão grande entre o mundo físico e o mundo espiritual. E eu tenho alguns relâmpagos, algumas lembranças desses contatos que eu tinha de forma natural, por exemplo, com o mundo espiritual. Eu tinha, por exemplo, tem um fato muito interessante que ocorreu, que eu, muito jovem, criança, eu participava das reuniões que meus pais iam. Eles eram espíritas, mas deixar bem claro que nunca me induziram. E em certa oportunidade nós fomos de ônibus a uma instituição. E eu lembro até hoje que eu comecei a conversar com uma senhora que estava do lado, e o ônibus chegou e nós entramos no ônibus para passar na cobrança lá do ônibus. E quando eu olhei, eu vi que ela entrou junto. Quando eu olhei que nós entramos, aquela senhora não estava mais dentro do ônibus. Meus pais estavam habituados com essa ocorrência, né? De fato, era a presença de uma amiga espiritual que se manifestou ali. Que se materializa? Para mim, no caso, você. para mim, ela se fez visível através da vidência. Agora, Orlando, como é que você faz? Você faz sessões, aliás, você fez uma ontem, não é? E o Leandro, que é nosso diretor, estava com a nossa câmera lá, e vocês estão vendo imagens do Orlando Noronha num transe, assim que se fala, né? Num transe mediúnico. E normalmente o que as pessoas pedem para você a comunicação? Como é que é essa logística? Nós temos as reuniões onde se realizam as chamadas cartas consoladoras, né? A psicografia. As pessoas buscam, sabendo através de uma agenda que nós vamos estar em determinado lugar, e elas então espontaneamente buscam naquele dia, através de uma senha, uma numeração de umas 150, depende da capacidade, da minha logística de viagem, e elas então comparecem no dia da reunião e pegam uma senha por ordem de chegada. Diz que você só faz 8 por dia, é verdade isso? 8, 10, 12. 8, mas ontem tinha centenas. Tinha centenas de pessoas. Centenas de pessoas esperando uma oportunidade. E aí, nós fazemos o atendimento, essas pessoas recebem ali a senha, eu não as conheço, porque não há informação anterior. Elas apenas chegam por ordem de chegada, pegam a senha e depois passam comigo num chamado registro, onde há uma sintonia espiritual. É um atendimento rápido. Após todo esse atendimento que nós fazemos, ali já pode ocorrer algumas orientações do mundo espiritual, e depois nós vamos para as cartas psicografadas. A sua mão é guiada é semimecânica. Num ato de psicografia? Isso, eu tenho um impulso. É um impulso da mão. Um impulso da mão. E aí você precisa ter concentração. Concentração, precisa ter esse preparo. Eu estou perguntando essas coisas porque tem tantas fraudes no Brasil, não é? E quantas delas nós não conhecemos? E é importante a gente dizer ao nosso público que você, Orlando, é um cara sério, é uma pessoa que encara esse seu dom com muita dignidade, não é? Por isso é que eu estou falando para que você me dê detalhes que para você podem não ser importantes. Não, perfeito, eu entendo.
exatamente. Lembrar que o próprio codificador Allan Kardec tem um capítulo no Livro dos Médiuns que ele trata da questão do charlatanismo, da fraude, né? Dessas questões. E justamente nós trabalhamos no modelo de Chico Xavier. Aquilo que eu aprendi Você não cobra nada. de forma alguma. Não cobra nada. Tenho minha profissão, sou analista de sistemas, e minha esposa, que me acompanha, a Letícia, trabalha no Tribunal Regional Eleitoral, não é? E temos as nossas atividades profissionais, não há nenhum vínculo, fazemos por amor, né? Pela tarefa, a alegria de servir. E essas tarefas, elas têm esse modelo da orientação que eu recebi ali de Chico. Me dê um exemplo, desculpe a minha curiosidade. Essas cartas que você recebe, não é, para determinada pessoa, elas é que pedem ou a manifestação é de livre e espontânea vontade do espírito? A solicitação ocorre natural pela busca. Entretanto, é aquela orientação que eu recebi de Chico, né? No sentido de que eu tenho que tocar de lá para cá. Entendi. Para que eu também aprendi algo muito importante, Amaury, com o Chico Xavier. O médium também, na sua tarefa, ele precisa ser exigente. Não só o mundo espiritual é exigente na disciplina com o médium. O médium que tem discernimento dentro da doutrina, que precisa ter esse discernimento, ele também precisa ser exigente com o mundo espiritual, no sentido de fazer uma criticidade para que ele não caia. Nós somos suscetíveis de ter algum engano, alguma falha, que é muito natural na nossa condição humana, que é diferente de você fraudar. Charlatanismo é uma coisa. O médium cometer um erro, uma falha, é possível que isso ocorra, não pode ser constante. Claro. Algum fato. Mas me dê exemplos de algumas cartas que você psicografou, para eu saber também o que os seus consulentes mais querem. Vão procurar as pessoas que já se foram. Sim. E aí, eu uso dessa metodologia, né? O telefone toca de lá para cá. Então, se o telefone tocar, atendemos. Se o telefone não tocar, nós vamos usar a doutrina para consolar as pessoas. Eu lembro de um caso muito interessante, se você me permite, Por favor. porque muitas vezes o mundo espiritual nos prepara anteriormente, lembrando que nós temos as senhas, as pessoas buscam no dia e no horário da entrega da senha no dia, de forma que eu não tenho contato, não sei quem vai, não é pré-agendado, não tem nada agendado, informações nenhuma são entregues anteriormente, não é? E o nosso Leandro, ontem, ele viu qual é a ficha, o nome do desencarnado, a data e quem pediu. Não tem outra informação nenhuma. Mas eu lembro que, em certa oportunidade que nós fomos atender no ABC Paulista, era no sábado, já era de madrugada, já estava dormindo, e eu acordei e eu vi que à minha frente uma jovem, muito bonita, cabelo muito bonito, olho lindo. E ela se aproximou e ela falou para mim: olha o relógio. Eu sabia que era um espírito, né? Olhei o relógio, era 3 horas da manhã. E ela falou assim: nesta hora, a minha mãe está ajoelhada na sala de casa, olhando para o meu quadro, pedindo para que eu venha na reunião, e eu estarei na reunião e você vai ficar sabendo. Olha. Aquilo, eu voltei a dormir, acordei de manhã, não lembrava. E quando fomos fazer o atendimento, quando entrou uma senhora, eu percebi a presença daquela jovem. E eu não tive dúvida, eu falei, porque o telefone tocou. Certo. Falei: a senhora estava fazendo o quê 3 horas da manhã? Aí ela falou assim: eu estava na sala, de joelhos e olhando para o quadro da sua filha. Mas como que você sabe? Olha, sua filha esteve comigo 3 horas da manhã, no horário que a senhora estava fazendo a sua prece. Ela está aqui presente. Ah, então ela vai escrever? Eu falei: não sei. Não sei. O fato de ter aqui no registro
um contato não significa que terá mensagem. E então, lembrando que as pessoas solicitam, mas nem sempre aquele familiar que está sendo solicitado está nas condições necessárias para transmitir a mensagem. E precisa ter uma afinidade, uma sintonia com o médium. Agora, eu pergunto, as mensagens que vêm, para que serve, então, uma psicografia? Só para saber se a pessoa está bem do lado de lá? Ou nessas cartas também vem conselhos, vem tipos de recomendações para que a pessoa que está aqui, não desencarnada, faça? Qual foi o caso mais eloquente nesse sentido? Porque todo mundo quer saber se os seus entes queridos que já se foram estão bem lá, não é? Exatamente. Esse é um objetivo, né? De tranquilizar o ente querido que está aqui solicitando a mensagem, mas também para esclarecer pontos da vida comum, social, familiar da pessoa e consolar através das instruções. O espírito não é capaz de fazer previsões. Não, eles podem antecipar algumas informações, não é? Pode ocorrer de fato. Kardec trata isso na Gênesis, viu? Sobre essas questões. Pode ocorrer quando é um fim útil, né? Não para curiosidade, para alguma outra fim que não tenha uma utilidade. Claro que os benfeitores podem antecipar informações. Eu tenho curiosidade, Orlando, você não fala que a pessoa morreu, você fala que a pessoa desencarnou. É a linguagem, não é? Quanto tempo a gente fica desencarnado e onde a gente fica até não ter mais condições de comunicação? Ou é ad eternum a possibilidade de comunicação? Não, a possibilidade sempre ocorre, porque a questão do tempo não irá influenciar. Eu tenho, por exemplo, Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Nós temos uma mensagem da Teresa d'Ávila em que Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, é médium da Teresa d'Ávila para Chico, pela psicofonia, não foi pela psicografia, trazer a mensagem de Teresa d'Ávila. Então veja, não importa a altitude espiritual em que esteja o espírito e nem o tempo. Sim. A comunicação é factível de ocorrer perfeitamente, não é? E nós ficamos nas colônias espirituais, né? Nós ficamos nas colônias. Há muitas moradas na casa de meu pai, Jesus nos falou, e nós queremos citar aqui nosso lar, por exemplo. Não temos só a colônia nosso lar, são infinitas colônias que estão pelo mundo. Por exemplo, para esclarecer, a família Muscati, aqui de São Paulo, uma família judaica, que conviveu, Chico psicografou em hebraico. O filho deles, o Roberto, que estava fazendo medicina, quando ele desencarnou, ele foi para alguma colônia no Brasil? Não. Ele narra na mensagem que ele está numa colônia espiritual em Israel, porque é a afinidade que ele tem com o povo judaico. Então são essas muitas moradas onde estão os nossos amados. Nós falamos no Guilherme Velho, que é um velho amigo meu, e que esteve aqui conosco várias vezes, não é? O Guilherme, ele estava na sessão que a nossa equipe gravou e fez algumas perguntas lá para consulentes que são importantes. Põe o Guilherme no ar. Mamãe, minha irmã Stephanie, papai Manildo. A oportunidade da escrita é maravilhosa e hoje estou aqui com o coração batendo tão forte como toda aquela pegada do dia a dia.
Mauri, esse caso que a gente analisou do Igor é um caso interessante porque ele sofre um acidente de carro, ele dorme no volante, bate. Posso esclarecer sobre aquela noite. Eu seguia na minha. Em dado instante, eu cambaleei em um sono rápido, o suficiente para perder o controle. E assim o resto, vocês sabem, o carro colidiu com o poste. Ele já, pelo que a gente soube, quando a gente foi avisado do acidente, ele já sofreu uma parada cardíaca no local, foi resgatado, ressuscitaram, mas de lá ele já foi entubado e ficou 9 dias internado, mas já não teve retorno, né? A gente já não conseguiu falar com ele já não acordou mais. Já não acordou mais. Aí foi concretado, o médico avisou que teve mesmo a paralisia, a morte cerebral e não teve jeito. Eu não estou ausente. Quando os maiores daqui permitem, eu dou uma chegada em casa. Minha irmã está liberada no uso de meus perfumes. Pode usar até a última gota. E na carta, que foi psicografada por ele, através do médium Rod Noronha, ele no final faz um desenho de um perfume, o 212 da Carolina Herrera, que era o perfume predileto dele, o perfume que ele usava e que a irmã costumava pegar e ele não gostava que a irmã fizesse isso. O que faz você crer que essa carta realmente é uma psicografia autêntica do seu irmão? Tem os detalhes, principalmente o desenho final, tem muitos detalhes em cima, tem só a gente tem explicado do que o livro dele sabia. Quais os detalhes? O perfume que ele usava, a forma como ele chegou, a assinatura dele. A assinatura veio parecida. Veio, Né, idêntica. Idêntica, o celular dele. O celular que ele tinha ganhado há uma semana antes do acidente. E ele, no final ele autoriza vocês a usarem o perfume. Porque tá guardadinho, eu fico assim, eu não uso, aí eu deixo lá, porque eu fico com receio de usar. E logo após nós pesquisamos nas redes sociais para ver se existia alguma informação que o médium pudesse ter acesso e constatamos que não. Porque nós sabemos que hoje tem muita gente se utilizando de redes sociais, bancos de dados e enganando pessoas com informações coletadas nas redes sociais e se passando por médiums. Então o que acontece? A gente foi pesquisar esse caso e não encontramos nada nas redes sociais. O que para nós, como pesquisadores, vem legitimar um caso autêntico de uma comunicação realmente entre um vivo e um morto. A família do Igor estava toda lá presente e eles se emocionaram bastante na hora que receberam a carta. O Guilherme é um grande pesquisador, não é mesmo, Orlando? Eu gosto muito dele e ele o faz através dos seus livros com muita consciência, com muita seriedade. Sim, o nosso querido Guilherme Velho é um pesquisador sério, responsável, que tem um comprometimento com a verdade, com a autenticidade, a qual nós temos muito carinho e muita gratidão e sempre estamos em prece para que ele continue essa tarefa de divulgar a imortalidade da alma autêntica, não é? Mas enquanto ele falava, você me disse que se lembrou de um caso interessante que vale a pena ser colocado aqui. A respeito do nosso querido Chico, É. nosso Chico Amor Xavier, né? Muito bom. Eu lembro que em 86 nós fomos almoçar a convite dele e nós ficamos lá esperando lá fora e uma senhora se achegou perto de mim e eu vi que ela estava muito sofrida. E aí eu perguntei, era comum a gente conversar, o que trazia ela ali? Aí ela me narrou, ela falou, olha, eu estou aqui como última oportunidade. E porque meu filho, eu não sei se ele se suicidou, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu sou da cidade de Santos, eles estavam na praia, ali brincando com os amigos na pedra, meu filho voltou morto. E eu estou aqui. E ela abriu a bolsa dela e tinha a tarja
preta, né? Medicação, estou a poder de medicação. E num saquinho, eu lembro até hoje, parece que estou vendo. Tá chumbinho. Se eu não conseguir falar com ele, eu não volto aqui. Não volto para Santos. Eu já me resolvo minha situação aqui. E aí eu falei assim, muito bem, só que era tudo controlado ali para entrar no Chico, né? O Chico queria atender todo mundo, mas só que não era possível. Tinha uma limitação. Tinha uma limitação. Então, a gente sabia que ela não ia ter esse acesso. Eu falei assim, eu vou ceder minha vez. Se for possível, eu vou ceder minha vez. Mas você vai ver que eu cometi um erro. Mas eu acho que vou ser perdoado no mundo espiritual. E aí começaram a chamar. Aí chamaram o pessoal de Osasco. Estava eu, o seu Francisco e o Constantino. Chamou os dois para entrar, a pessoa que estava na porta, aí me chamou. E eu vim com ela para apresentar. Só que na hora que eu ia apresentar ela, a pessoa que estava na porta controlando foi chamada lá dentro. Eu peguei e falei, não, entra, pode entrar. Ela pegou e entrou, né? E depois eu tive o acesso, nós nos perdemos lá dentro da casa do Chico. E o pessoal naquela época já fazia, em 86, o self-service na casa do Chico. Então o pessoal fazia a fila, passava pela cozinha, né, fazendo esse movimento. O Chico ficava aqui, o pessoal passava com o prato, o Chico cumprimentava, recepcionando as pessoas. E eu, como um grande obsessor do nosso querido Chico, fiquei do lado do Chico, ali do lado, sempre acompanhando, e ele cumprimentava as pessoas, dialogava com as pessoas, né? Muito bem, seja bem-vindo, tal. E aí, de repente, o Chico virou para mim e falou assim, meu filho, faça um favor para mim. Tá vendo aquela senhora lá na fila? Eu olhei, era aquela senhora que entrou daquele jeito. Eu pensei, ele descobriu. Ele descobriu Aqui que eu... você... Ele a gente descobriu. passar na frente. Eu fiquei com uma vergonha, né? Falei assim, ele descobriu. Aí ele falou assim, me traga ela aqui. Eu fui lá, falei, ó, o Chico quer falar com você, mas eu já te adianto que eu não falei nada para ele. Fique tranquila. Ele quer falar com você. Era aquela senhora que estava comigo. Sim. Aí aquela senhora veio, o Chico pegou na mão dela e falou, para que tanta dor, minha filha? O seu filho Marcelo está aqui do seu lado. Ele não se suicidou. Nenhum dos amigos dele fez alguma brincadeira derrubando ele da pedra na praia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e perdeu, evidentemente, o controle e caiu das pedras na praia, no mar. Trouxe um consolo. Consolo. Muito grande. Mas ele não está sozinho. Ele está ao lado da avó dele, que chama Ambrosina. Que, aliás, é o nome da senhora, muito prazer. O Chico. Era isso. Chico era esse 5G que eu falo na nossa atualidade. Agora, para você invocar, não é um espírito, é preciso ter ocasião e local apropriado. Por exemplo, eu não vou te pedir aqui no ar para você fazer isso, que provavelmente você não conseguiria. Há uma disciplina com a espiritualidade, não é? E realmente nós trabalhamos sob a orientação do benfeitor Natanael e essas reuniões ocorrem em locais programados, em horários programados para que ocorra a atividade. Agora, se o telefone tocasse, eu iria atender. Quantos livros você já escreveu? 7 livros. Esse é um Psicografia. esse é o mais recente. Que eu lhe entrego é o livro Colônia Espiritual, Novo Colônia Espiritual. Novo Amanhã. Vou mostrar para qual câmera? Aqui. Colônia Espiritual, Novo Amanhecer. E como é que eu faço? Como é que eu tenho acesso a... Vocês têm quantos livros? Quais sejam? 7 livros psicografados, todos Psicografados? psicografados. Foi psicografado? Psicografia. É? É o mentor espiritual Abelha.
Pelo espírito, abelha. é um apelido dele. O nome dele é André Braulio dos Santos. O que o abelha fala dessa colônia? Ele mostra a estrutura social e espiritual que há na colônia. Há departamentos, né? Cada departamento com a sua finalidade, há os bairros, há uma cidade espiritual com uma estrutura que continua o progresso e a evolução dos que chegam do mundo físico para o mundo espiritual. Ela é uma das inumeráveis colônias que estão pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Agora, por que o Chico Xavier nunca se manifestou? Por exemplo, através de você. Allan Kardec alguma vez se manifestou? Por mim, não. De ter desencarnado? Sim, Allan Kardec já trouxe sua comunicação, não é? Após a sua desencarnação para nós. E Chico Xavier, no que diz respeito, pelo menos por mim, não ocorreu Até hoje. essa mensagem. Mas entendo que ele está perto. Sim, Porque ele sempre orientou os médiuns, né? entendi. É algo que eu presenciei, as pessoas iam buscar orientação a respeito da mediunidade. Chico orientava muito os trabalhadores novos na mediunidade. E acredito que ele continua amparando aqueles medianeiros que estão no trabalho com Jesus. Orlando, como é que faz para comprar os seus livros, hein? Como esse aqui, que é o mais recente. É acessar diretamente a editora seac.com.br, Sim. e compra diretamente da colônia, da editora SEAC de Bauru. Lembrando que todos os direitos autorais são cedidos em cartório por mim para os trabalhos sociais e os trabalhos da editora. Que bonito. Não fica... Eu vou encerrar essa minha entrevista te agradecendo muito poder conhecê-lo pessoalmente, fazer com que o telespectador que não o conhecia pudesse conhecê-lo, não é? E eu quero deixar, estou sentindo que você está querendo falar mais de Chico Xavier. Então eu quero encerrar o programa deixando você à vontade diante da minha câmera para falar do nosso querido Chico. Nós temos uma gratidão muito grande por Chico Amor Xavier. Principalmente na área do jornalismo, através das emissoras. Saulo Gomes Saulo Gomes, fez um grande Pinga trabalho. Fogo, não é? Pinga Fogo. Pinga Fogo. Eu sempre digo que, na minha visão pessoal, que nós temos o movimento espírita, o Pinga Fogo, antes Pinga Fogo e depois Pinga Fogo, não é? E nós sabemos que as emissoras, o jornalismo, buscavam a figura de Chico Xavier para entrevistas, para sua participação, devido a duas questões. Uma, a respeito da sua conduta moral, a pessoa que era, o trabalho social, a caridade que fazia. Outro, como um médium exemplar, que servia fielmente, como ele dizia, Jesus e Kardec. Então, nós temos uma gratidão muito grande por Chico, até por estarmos hoje falando do movimento da doutrina espírita de forma tão clara, com liberdade, a oportunidade que você nos dá ao seu distinto programa, para que nós possamos trazer a nossa contribuição singela. E então, fica aqui o nosso preito de gratidão por esse homem que continua entre nós, porque ele não nos deixaria órfãos aqui. É verdade. Não é? E ele está silenciosamente trabalhando por esse mundo melhor, para que nós tenhamos mais paz, mais fraternidade uns para com os outros, que nós possamos erradicar do nosso plano o materialismo, porque o materialismo é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Nós precisamos olhar com essa lente de espiritualidade que Chico nos deixou e materializou para nós esse mundo espiritual com responsabilidade moral, que nós possamos ter nele esse exemplo
que ele nos deixou com tanta dignidade, não é? Viveu com tanta dignidade. Então eu aproveito o seu programa para deixar aqui pessoalmente a minha gratidão por tudo que ele pôde fazer pessoalmente por mim, que eu não sei como retribuirei, mas por tudo que ele fez pela nossa humanidade. Obrigado, querido. Parabéns Obrigado. pelo seu trabalho, parabéns pela sua contribuição esclarecedora ao meu telespectador e a mim mesmo, não é? E vamos criar novas oportunidades para conversarmos. Conte conosco. Quem sabe quando o Chico se manifestar através de você, eu quero ter o privilégio de ser o primeiro a contar para o Brasil. Perfeito. Perfeito? Combinado. Obrigado, Guilherme Velho, e obrigado a todos que estão aqui.